Existe no coração do homem um monte de coisas que ele próprio desconhece. Existe no coração do homem um monte de sentimentos que ele tem como coisas boas, mas que no fundo são coisas más. Um deles é o orgulho. Quando nós falamos do orgulho, nós falamos de um sentimento que se oculta dentro do coração do homem, que se instala no coração do homem. O orgulho não tem nada a ver com falar alto ou com ser bruto. Uma pessoa pode falar muito baixo, mas ainda assim ser muito orgulhosa ou muito orgulhoso. Então, o orgulho é um sentimento de admiração excessiva de si mesmo. É todo sentimento que faz o homem fazer tudo pensando em si próprio, visando no interesse próprio. Orgulho é um sentimento de satisfação e admiração de si mesmo. Consiste em pensar em si mais do que o consiste, mais do que convém pensar. A sociedade chama isso de amor próprio, mas isso não é amor próprio. Isso é, não é amor próprio. Isso é orgulho. Porque os homens hoje, eles fazem tudo pensando em si. Eles falam, olha, você precisa fazer tudo pensando em você. Você precisa se amar. Você tem que ter um amor próprio. No fundo, os homens falam isso, desse amor próprio, mas no fundo é orgulho. A Bíblia nunca fala bem do amor próprio. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, no verso 1, diz assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si próprio. Eles terão muito amor de si próprio. Eles farão tudo, absolutamente tudo, pensando neles. E a nossa sociedade embeleza isso como se isso fosse algo bom. A pessoa diz, olha, eu não estou fazendo nada de mal. Que mal tem isso? O apóstolo Paulo, ele declara, olha, nós devemos fazer tudo pensando no bem do próximo. Mas a nossa sociedade nos ensina que isso é algo louvável, isso é algo bom. Porque as pessoas que pensam muito em si têm pouco tempo de pensar em Cristo. A pessoa que pensa em Cristo não terá muito tempo de pensar em si. Quando a pessoa pensa muito em si, tem uma admiração excessiva de si próprio, ela terá uma pouca admiração por Cristo. E tudo isso, essa admiração excessiva, é algo bonito, mas é algo que é pecaminoso. Então, a gente hoje vai estudar sobre o Salmo 19. Salmo 19. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. Salmo 19, verso 12, perdão. Vamos lá? Diz assim, Salmo 19, verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também de pecado e de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, então serei perfeito e ficarei limpo da transgressão. Amém? Amém. Nas traduções de vocês, tem uma tradução, tem uma linguagem diferente, mas na versão King James diz assim, olha, também dos pecados de presunção e orgulho, guarda o teu servo, porque eu preciso ser guardado desses pecados de orgulho. O salmista diz assim, quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode discernir os pecados do seu próprio coração? O salmista fala, Deus, eu não consigo encontrar esses pecados ocultos que estão em mim. Então, Senhor, me revela ele para mim. Então o salmista está pedindo que Deus faça uma autoanálise dele, para que o próprio Deus revela a maldade que está no coração dele. É como se o salmista dissesse, olha, o coração está em mim, mas o conhecimento sobre as coisas que estão nele pertence a ti. Existem coisas que estão em mim que eu não sei. São coisas más, mas tu sabes, ó Deus. E não permita que o teu servo tenha isso como coisas indiferentes. O salmista fala, olha, eu quero ser analisado. Alguém disse o seguinte, um autoexame, fazer um autoexame, ou melhor, procurar fazer um autoexame todos os dias é muito melhor do que procurar levantar a autoestima das pessoas. Meu pai! E ele diz, ninguém pode discernir os seus próprios erros. Ele pede purificação dos pecados, mas enfatiza o orgulho. Ele fala, Deus, me guarda de todos. Ó Deus, me guarda de todos, mas ele fala principalmente do orgulho, da presunção, da soberba. Não permita que
esse orgulho, que esse pecado oculto no meu coração se oculta ainda mais. Porque se o Senhor não revelar esse pecado em mim, se o Senhor não desmascarar esse pecado de mim, Ele um dia vai me desmascarar. Como diz o Ô Deus! Ô Então, Deus! o salmista vai... Deus, amor. Tá certo, correto? Amém? Eu vou pedir que o... Desculpa. Amém. Eu estou gostando. Amém. Eu vou pedir que o irmão ouve para que o irmão possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Tá bom. Amém. Vamos lá. Então, o salmista diz assim: Senhor, abate esse orgulho do meu coração. Porque se o Senhor não abater esse orgulho, Ele um dia vai me abater. Ele não nega que tem orgulho, mas Ele nega que tem o conhecimento disso. Ele fala: Deus, eu sei que Ele está em mim. Mesmo eu não conseguindo ver Ele, Senhor, revela Ele para mim. Arranca Ele de mim. Porque se o Senhor não arrancar Ele de mim, Ele vai me arrancar dos teus braços. Então, o sábio Salomão diz assim: de tudo que o homem pode guardar, nada é mais importante do que guardar o seu coração. O salmista está pedindo: Deus, sonda o meu coração. Davi não está pedindo para Deus nos guardar dos demônios, dos filisteus. Ele está falando do meu coração. É do meu coração que eu preciso, Deus, ser guardado. Desse orgulho. A maior luta de Davi não foi contra Golias, mas contra os pecados ocultos que havia no coração dele. Ele disse: Senhor, sonda. Os puritanos diziam o seguinte: olha, Deus guarda os homens que Ele ama de todos os pecados que Ele odeia. O salmista diz: olha, Senhor, Tu consegues ver a minha maldade mascarada de bondade. Porque dentro do nosso coração tem um monte de maldade que nós embelezamos, como se fossem bondades. E o salmista começa a pedir a Deus essa ajuda. Sei que a soberba está presente, mas ele diz: não permita que essa soberba, que esse orgulho se assenhorie de mim. Não permita que essa soberba governe o meu coração. E no Salmo 139, ele diz assim, 139, verso 23, sonda, meu Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, conheça os meus pensamentos. Os homens normalmente vão a Deus e pedem revelações de grandes coisas. Querem ter grandes revelações. O salmista vai até Deus para Deus lhe revelar sobre o mal que havia no coração dele. Ele fala: Deus, de tudo que o homem pode, de todas as revelações que o homem pode receber, nenhuma é mais importante do que essa, do que conhecer o estado do coração, conhecer sobre essa praga que se oculta no coração do homem, que é o orgulho. E ele não queria ser enganado pelo pecado que enganou muitos. Esse pecado do orgulho, ele tem enganado muito, e salmista e o Davi, como homem sincero, disse: olha, Tu me conheces melhor do que eu me conheço. Sabes coisas sobre mim que eu não sei. O coração tem em mim, mas o conhecimento pertence a Ti. Sonda meu coração, porque ele é enganoso. E não permita que ele me engane como fez com muitos. Porque aqueles que não pedem a Deus para serem sondados, eles acumulam ira, acumulam pecados. Eles guardam pecados dentro dos seus corações. O nosso dever é estudar as Escrituras todos os dias para estudarmos o nosso coração. Amém, meu querido? Eu gostaria que você ficasse um pouquinho em silêncio para ouvir a palavra de Deus. Então, Davi diz assim: Senhor, eu sei que tenho guardado a Tua lei, mas eu também sei que tenho guardado pecados em meu coração. Ele diz assim: eu tenho certeza disso. Eu também tenho guardado pecados em mim, eu tenho orgulho. Se um homem mente, aquele homem sabe que mente. Se o homem rouba, ele sabe que rouba. Mas aquele que tem orgulho, por não conseguir ver isso como um ato externo, às vezes oculta e acha que não tem. Então Davi diz: Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me e revela-me o coração. Porque quando o homem pede para ser sondado por Deus, ele está pedindo para ser transformado. Ele está falando: Senhor, existem pecados em mim que eu não vou conseguir vencer eles. Eu não vou conseguir nem sequer mencionar eles na oração, porque nem os conheço, mas eles existem, mas eles estão em mim. Nenhum homem conhece quão mau é o seu coração, nenhum homem conhece como é o seu coração. Porque é como se Davi dissesse assim: é melhor confessar para ser perdoado hoje do que ocultar para ser condenado. Então,
A misericórdia de Deus, ela sempre se oculta para aquelas pessoas que ocultam os seus pecados. Deus é um só. Deus tem prazer de revelar Deus é amor. a sua misericórdia para aqueles que têm prazer de revelar os seus pecados. Deus tem amor em revelar sua bondade para aqueles que revelam o seu pecado. Os homens guardam o pecado em seus corações como se estivessem a guardar um tesouro, ou até como se fosse possível guardar alguma coisa Sem grego para diante dos olhos de Deus. o cara tá Então, caindo aquele que aí, sonda os corações é tudo mentira. dos pecadores, Já ele Miranda, é o mesmo que morreu por eles. mentira. E o coração do homem, Não quer dizer, amigo, eu vou pedir para você, fique em silêncio, tá bom? não. Entendeu? Como ele sofreu. Então, o coração do homem, meus irmãos, ele é cheio de engano. Estou entendendo. Se você está entendendo, faça silêncio, por favor. Amém? Amém. Então, pecados ocultos, eles chegam a ser os piores pecados do coração do homem. Eles são os piores, porque ocultar pecado é ocultar para Deus, é pedir para Deus se ocultar de você. Quando os homens ocultam os seus pecados diante de Deus, eles, de uma forma silenciosa, eles dizem: Senhor, esconda o teu rosto de mim. O pecado oculto sempre vai fazer isso conosco. Vai fazer com que Deus oculte o rosto dele sobre nós. Porque revelar o pecado é uma forma de pedir para Deus se revelar em nós. É isso que Davi está fazendo. Senhor, sonda o meu coração. Ele diz: quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode descobrir os pecados ocultos dos seus corações? Ninguém. Ninguém pode fazer isso. A nossa capacidade em ocultar os nossos pecados, ela tem feito com que Deus se oculte de nós. Aleluia. Tem glória feito a isso Deus. porque o orgulho no coração do homem, como o salmista enfatiza aqui no salmo que nós lemos, ele é invisível aos nossos próprios olhos. É aparentemente inofensivo, mas ele causa grande estrago. A nossos olhos aparenta ser algo pequeno. Pensam nas bactérias. As bactérias elas são invisíveis. Mas o fato de ser invisível não quer dizer que elas não existem em nosso corpo, em nosso ser. Existe. Elas existem, mas elas são invisíveis. E essas pequenas bactérias é que são responsáveis por causar grandes estragos no organismo dos homens, por causar grandes doenças. Elas existem. Se você procurar ver uma bactéria agora na sua mão ou no corpo de alguém, você não vai ver. Mas elas existem. E há milhares no coração do homem, no corpo. Então, é isso que o salmista está dizendo: Senhor, como as bactérias que são invisíveis, mas que estão presentes, o orgulho está presente em mim. Então, não oculte ele de mim, esse orgulho. Revela-me, Senhor. Eu preciso ter conhecimento disso. Porque são as pequenas bactérias que nós não conseguimos ver que causam grandes estragos na vida do homem, que causam as grandes doenças. Então, essas pequenas bactérias, como os pequenos pensamentos orgulhosos que nós temos, elas destroem. Você não consegue ver o orgulho na tua vida do mesmo modo que você não consegue ver as bactérias. Mas elas são totalmente perigosas na vida do homem. Davi, ele não era um homem covarde. Não. Davi era um homem corajoso. Ele não pediu para aprender a lutar contra isso. Não pediu para aprender, para embelezar. Ele disse: eu não quero lutar. Eu quero abandonar isso, Deus. Revela isso em mim. Porque Davi, olha, pensa num homem corajoso. Diferente daquela luta que ele teve para enfrentar Golias, né? Quando o problema foi com Golias, o que ele fez? Ele enfrentou. Mas quando ele encontrou, quando ele falou sobre o orgulho, é como se ele dissesse para Deus: Senhor, isso é algo que vai além das minhas capacidades de vencer. Isso é algo que não está ao meu alcance. Eu preciso que o Senhor sonde o meu coração e arranque esse pecado. Então, o orgulho é para nós o que Golias foi para Davi, o que Faraó foi para Moisés, o que Herodes foi para João Batista. O orgulho é o nosso pior inimigo. É a praga que vive no coração de cada homem. É a praga que se instalou em nós de forma invisível. Por ela ser invisível, ela é muito perigosa. Esse orgulho é muito perigoso. Ela se oculta. O orgulho nunca está distante. O orgulho
pode estar distante dos nossos olhos, mas nunca está distante do nosso coração. Ele Aleluia. vive no nosso coração. Glórias a Deus. Ele... Aleluia! Glórias a Deus! Deus, Então, meu querido, desculpa. então, Eu sou vemos o valente Davi, que matou o grande Golias, que enfrentou um urso, que matou Golias, que enfrentou o urso, que enfrentou um leão, a pedir, como se fosse uma criança inofensiva, para Deus, me guarda do orgulho. Essas são palavras de um homem que enfrentou um urso, um leão e um gigante. Ele disse, Senhor, guarda-me do orgulho, guarda-me, eu não consigo, sonda meu coração, guarda-me. O orgulho é como se ele dissesse, olha, o orgulho é muito mais perigoso do que Golias, o urso e o leão que eu matei. O orgulho é muito mais perigoso do que isso tudo. E eu falo para vocês, quem pode dizer que não é orgulhoso aqui? meu pai. Quem pode dizer que não é orgulhoso? Se alguém pensa que não é orgulhoso, isso em si já é um pensamento orgulhoso. Só o fato de alguém pensar que não é, já é um pensamento orgulhoso. O orgulho vive em nós. E se alguém pensa que não é um orgulhoso, já é, nós lutamos para vencer o orgulho, para se afastar do orgulho. Mas quanto mais lutamos para se afastar do orgulho, mais propenso temos a se orgulhar por causa disso. Aleluia, glória a Deus. Vocês conseguem ver que é uma praga que nunca nos abandona, que vai estar sempre conosco? Porque quando nós conseguimos vencer o orgulho, nós temos tendência de se orgulhar porque os outros não conseguem vencer. E acabamos por cair num erro pior do que eles. Nós acabamos a olhar com desprezo, porque conseguimos vencer algo que é muito difícil. Nós lutamos para se afastar do orgulho, mas o desgraçado não se afasta de nós. Ele está sempre no nosso coração, ele nos segue. Então, vocês tentam ver um homem orgulhoso. Deus está com nós, Deus é amor, Deus é glória. O orgulho, meus irmãos, o orgulho nos faz murmurar quando tudo vai mal, nos faz se exaltar quando tudo vai bem, nos faz invejar os outros quando eles vão bem e zombar deles quando eles vão mal. O orgulho tem várias máscaras, por detrás delas guarda vários pecados. Vocês conseguem ver? Quando tudo vai bem, se orgulhamos. Quando tudo vai mal, murmuramos. Quando os outros vão bem, nós sentimos inveja deles. Quando eles vão mal, zombamos deles. Isso tudo por causa do orgulho que vive em nós. Todo o nosso pecado, todo o mal que nós cometemos, todo o pecado é por causa disso, do orgulho. Um homem com orgulho não precisa de absolutamente mais nada para ser destruído. Mas se Deus Um homem com orgulho não precisa de ser lançado no inferno. Deus é glória, Deus é poder. Ele sozinho, ele se leva em direção do inferno. Deus é amor. Eu sou católico romano. Deus é amor, Deus é glória. Nós quebra todos os orgulhos pelo poder do Amém, meu querido? Espírito Santo de Deus. Se você tem um pouco de temor a Deus, faz silêncio, amém? Se você tem um pouquinho de respeito a Deus, faz silêncio, tá bom? Se você abrir mais a boca para falar é porque você não respeita a Deus. Eu estou xingando ao meu pai? Não, é porque o Pai está a falar e você está a interromper. Tá bom. Então vamos continuar, né? Então, existem várias evidências no coração do homem que mostram que ele é orgulhoso. Várias evidências. Então, como ele é uma praga, como um vírus que se espalha no corpo do homem de forma diferente, ele se espalha no homem de forma diferente. Eu posso me processar. Eu sou católico romano. Então, o homem orgulhoso pode respeitar a palavra de Deus, pode acreditar nele, até mesmo ensinar a palavra de Deus. Mas só os humildes, podem se sujeitar e obedecer essa palavra. Então, o que mostra se um homem é orgulhoso ou não, é o prazer que ele tem de obedecer a palavra de Deus. O maior problema do orgulho é que ele nunca se parece com a perversidade, mas com a humildade. Chama a viatura para mim aí. Eu gostaria que vocês prestem atenção em mim. Amém? Então, o problema do orgulho, meus irmãos, é que ele nunca aparece como perversidade, mas como humildade.
quando falamos... Não vou falar mais nada. Quando nós falamos de um homem orgulhoso, Entendeu? nós não estamos a falar de alguém que não faz nada para Deus. Estamos a falar de uma pessoa que faz muitas coisas para Deus, mas com a finalidade de se exaltar a si próprio. Quando falamos de uma pessoa orgulhosa, estamos a falar de uma pessoa que usa todas as forças que tem para se exaltar a si próprio, não é para exaltar a Deus. Então, como eu falei para vocês no princípio, o orgulho é um sentimento que faz o ser humano ter uma admiração excessiva de si próprio. Na igreja católica romana, Então, vai na Praça da Sé ali, vai na Praça da Sé comigo, tira essa merda daí, tira essa porcaria daí. então, meus irmãos, presta atenção, né? O orgulho, homem orgulhoso, Não tira a igreja o católica. homem orgulhoso não suporta ficar muito tempo com pessoas orgulhosas. Porque como uma pessoa orgulhosa tem uma admiração excessiva de si próprio, como uma pessoa orgulhosa tem uma admiração excessiva de si próprio, quando ele encontra alguém que também é orgulhoso, a pessoa se sente mal. Porque as pessoas orgulhosas têm desejo de ser admiradas. E quando encontram alguém que não admira as qualidades que ele tem, elas se sentem mal. Porque duas pessoas orgulhosas nunca vão se dar bem, nunca vão se sentir bem. Porque aquele que é orgulhoso vai olhar para o orgulhoso e vai dizer, olha, você é muito orgulhoso. Por que a pessoa é orgulhosa? Porque não admira as qualidades que ela tem. Vocês conseguem ver como é que isso é uma praga? Porque o sinal do orgulho é esse, o primeiro sinal do orgulho é esse. Nos faz ver o orgulho do outro e nunca o nosso. Porque só um orgulhoso se incomoda com o orgulho do outro. E o salmista está dizendo o seguinte, Senhor, eu sou rei, eu tenho muitos guardas, mas todos os guardas que eu tenho não têm capacidade ou poder de me guardar do orgulho. Senhor, guarda-me do orgulho, sonda o meu coração, sonda-me, eu quero ser sondado. Então, o homem orgulhoso, ele, conforme eu falei para vocês, ele nunca luta contra esse orgulho, porque ele acha que não tem, ou acha que não é. Acha todo mundo orgulhoso, menos ele. O homem, ele é por natureza orgulhoso, meus irmãos. Ele tem uma admiração excessiva por si próprio. A nossa sociedade chama isso de fé. Os homens têm uma confiança em si próprio. Eles chamam isso de fé. Chamamos isso de confiante. Olhamos para uma pessoa orgulhosa, que tem uma admiração excessiva de si própria, que tem muito confiante em si próprio. Falamos, olha, esse aqui é uma pessoa de fé. Mas não é fé. Porque a fé não faz o ser humano confiar em algo que não seja Cristo. Se a fé veio por meio de Cristo, toda confiança que não seja por meio de Cristo é uma confiança no orgulho, ou em algo pecaminoso. Então, o orgulho é que faz os homens, né, pensarem que podem todas as coisas. Não é a fé, é o orgulho. Porque quando nós somos humildes, quando nós reconhecemos que não podemos absolutamente nada, o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. A época que nós vivemos, que está cheio de coaching, né? Que ensinam que você pode tudo, eles ensinam os homens a ser orgulhosos, a ter uma confiança excessiva que ter por Cristo. Então, o orgulho, ele tem várias máscaras, meus irmãos. Eu gostaria que vocês pensassem na vida de Pedro. E Cristo disse, olha, eu serei crucificado e vocês todos vão estar dispersos, vocês vão me abandonar. E Pedro olhou para Cristo e disse assim, olha, ainda que todos te negam, eu não vou te negar. Todos podem negar, todos podem te abandonar, mas eu não. Nós vamos olhar para essa atitude de Pedro, vamos falar isso de quê? De coragem, mas não tinha nada de coragem. É o orgulho. Porque o que ele queria dizer com isso? Ele queria falar, Senhor, eu não sou como João, eu não sou como os outros, como Tiago. Eles podem te negar, mas eu não. Sabe por quê? Porque eu sou diferente deles, eu sou melhor do que eles. O orgulho, ele tem várias máscaras, ele consegue se disfarçar de muitas coisas na vida dos homens. Porque se Pedro fosse uma pessoa, naquela época, humilde, o que ele dizia? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim coragem para te negar. E me dê força para não fazer isso. Nós pensamos que isso foi um ato de coragem. Ou pensam na vida de Judas. E apareceu a mulher que derramou os perfumes nos pés de Cristo. E Judas disse assim,
isso aqui que foi derramado, esse perfume, podia muito bem ser vendido e dado, o dinheiro devia ser doado para os pobres. Aparentemente é uma atitude humilde, mas não tem nada de humildade. É o orgulho, porque ele desejou aquilo não para os pobres, mas para ele próprio. Vocês conseguem ver que o orgulho tem várias máscaras na vida dos homens de forma diferente. E ou pensam naquele homem, o fariseu que subiu no templo para orar. Olhou para o outro e disse: Senhor, eu não sou como ele, eu sou diferente. Até o orgulho até se disfarça de um ato piedoso, de devoção. Porque aquele homem se comparou com o outro, assim como Pedro se comparou com os demais e achou que era melhor. Aquele homem que subiu no templo, aquele fariseu, ao se comparar com os outros, ao se comparar com aquele homem, ele estava mostrando o quanto é orgulhoso. Porque o homem orgulhoso sempre vai procurar uma pessoa mais fraca do que ele para se comparar, para poder ter o seu ego elevado, para poder se exaltar, para poder se sentir especial. Isso é que o homem orgulhoso faz. Ele olha, graças te dou porque eu não sou como esse, né? Muito bem, você é muito pior do que ele, né? Ele faz isso, eu te dou graças porque eu não sou como ele, mas ele era pior. Então, meus irmãos, existem vários sinais do orgulho. Vários sinais do orgulho na vida de alguém. Um dos sinais do orgulho que eu posso falar com vocês hoje é sobre a ausência da gratidão na vida do homem. As pessoas orgulhosas, como acham que podem tudo, que conseguem fazer tudo, que tudo que tem é resultado dos seus esforços e não da graça de Deus, elas têm tendência de não ser gratas e gratos por nada, porque acreditam que tudo que tem é graças a elas. Elas não têm prazer de ser grato a Deus por nada. Uma pessoa que não é muito grata é muito orgulhosa. Tem um pastor pediu um conselho uma vez. Um pastor jovem pediu um conselho para um pastores mais velhos. O pastor disse assim: olha, de todos os conselhos que eu posso dar para você, o conselho que eu vou dar é esse: não seja orgulhoso, seja grato a Deus por tudo, porque a gratidão ela é a planta, a gratidão é o solo pela qual a planta do orgulho nunca cresce. A ingratidão é a marca de um homem orgulhoso, seja para com Deus como para com o próximo. Pessoas que não são gratas a Deus são muito orgulhosas. São muitos e estão sempre em busca de algo para se exaltar, para se elevar. E tem um outro ponto que fala sobre, que pode mostrar se uma pessoa é orgulhosa ou não, fora a gratidão, a vida devocional, a vida de oração. Pessoas que oram pouco têm mais probabilidade de ser muito orgulhosa, mais orgulhosa. Por que elas oram pouco? Porque elas acham que podem tomar decisões certas sem a ajuda de Deus, que elas não precisam muito de Deus. Se eu oro pouco, é porque é uma forma de dizer: olha, eu consigo tomar as minhas decisões mesmo sem a ajuda de Deus. Uma pessoa humilde é alguém que nunca vai fazer nada sem orar, nunca vai fazer nada sem Cristo. Porque não só sem Cristo, porque a pessoa não quer fazer nada sem antes consultar a Cristo. O que o orgulho faz? O orgulho faz as pessoas pensarem que podem fazer algo dar certo mesmo sem a ajuda de Deus, mesmo sem a oração. Porque o sinal de uma pessoa humilde é consultar a Cristo sempre, antes de fazer qualquer coisa. Não só para consultar Ele, mas porque não quer fazer nada sem a ajuda dEle, sem Ele. E a pessoa se acha tão independente de Cristo, de Deus, que acha, olha, que pode fazer algo sem a direção de Cristo. O que faz os homens orarem pouco, senão muito orgulho que eles têm no coração? Porque uma pessoa humilde sabe que não pode nada, por isso ela consulta a Cristo por tudo. Ela consulta a Cristo até pelas coisas mínimas da vida. Cristo diz: olha, sem mim você não pode fazer nada. E o humilde acredita nisso e sempre consulta a Deus para fazer as coisas, sempre. E as pessoas orgulhosas também têm um outro ponto, que elas têm um desejo de ser apreciadas, têm um desejo de ser notadas, têm um desejo de ser visto de uma forma mais elevada, um desejo de ser notado, apreciado. Por isso nós vemos algumas mulheres que têm problemas, né? Problemas de autoestima, problemas, isso tudo, esses problemas, isso se resume a algo: é o orgulho do coração do homem. Porque se a pessoa fazer uma autoanálise,
E o que se a pessoa fazer uma autoanálise do seu coração, antes de procurar elevar a autoestima, como o salmista fez aqui, procurar fazer uma autoanálise, por que eu me sinto assim? Porque a pessoa precisa de alguém para elevar suas qualidades. Nós, para levantar a autoestima de alguém, o que nós fizemos? Nós fazemos um monte de elogios. Mas, na verdade, isso não levanta a autoestima de ninguém, isso levanta o ego. Porque pessoas orgulhosas, elas querem ser notadas, elas querem ser apreciadas, elas precisam ser elogiadas para se sentir bem. Se isso não é orgulho, o que é o orgulho? Se não a admiração de si próprio, uma admiração excessiva. E o salmista diz, sonda o meu coração, porque há pecados em mim embelezados. Sonda o meu coração. Então, meus irmãos, o orgulho em nosso coração, ele usa várias máscaras. E se uma pessoa já tem o olhar de Deus, ela não vai precisar do olhar de outras pessoas para se sentir bem, para se sentir confortável, para se sentir bem ou amada. Então, pessoas orgulhosas, elas gostam muito de ser notadas, apreciadas. E o orgulho sempre nos leva a ter uma admiração excessiva de nós, querendo que os outros tenham mesmo essa admiração excessiva por nós. Nós queremos que os outros olhem para nossas opiniões, para nossas coisas como coisas louváveis, para nossas opiniões como uma regra para todo mundo. E o salmista diz, o salmista era rei. Ele tinha que fazer tudo aquilo que Davi era rei, ele tinha que fazer tudo aquilo que Deus ordenava ele fazer. Ele não podia estabelecer no povo aquilo que ele pensava, mas sim aquilo que Deus ordenava para ele fazer. Mas as pessoas orgulhosas, não. Elas estão nem aí para a opinião dos outros, ou para o que a Bíblia ensina sobre determinados assuntos. Elas querem sempre impor quem é a melhor opinião, quem não tem a melhor opinião aqui. Vocês conseguem ver pessoas que têm sempre a melhor opinião para dar. Tem sempre a melhor disposição para tudo. E até nós conhecemos pessoas que estão sempre disponíveis para fazer coisas, até na igreja. Querem fazer absolutamente tudo, porque olham para os outros como se não tivessem capacidade para fazer nada. Vocês conseguem ver esse orgulho se mascarem de várias formas na nossa vida. Como os outros não têm capacidade para fazer nada, o que eu vou fazer? Tudo. Mas isso é algo que aparentemente é uma disposição para trabalho. Mas que no fundo, às vezes, nem sempre, a motivação não é essa. Então, todo desejo de ser notado, todo desejo de ser apreciado, ele morre. Quando nós entendemos que o único que deve ser notado na igreja, na nossa vida, é Cristo. Todo sentimento de ser exaltado morre quando nós entendemos que só Cristo deve ser exaltado. Todo sentimento de se elevar, o desejo de se exaltar morre quando entendemos que fomos criados não para ser exaltados, mas para exaltar Cristo. Nós fomos criados para isso, para exaltar Cristo. Você consegue ver o orgulho se manifesta de forma diferente. Você vai ver um monte de gente, até aqui em nossos cultos já apareceu pessoas que estão nem aí para ouvir a pregação, mas querem contar o testemunho deles. Eu fico, com um testemunho excelente de Cristo, para as pessoas ouvirem. E o orgulho, meus irmãos, ele... Depois que o homem não tem prazer de lutar contra esse mal, o homem aprende a embelezar esse mal. Ele aprende a embelezar porque existem duas categorias de homens. Existem aqueles homens que são pecadores, que são pecadores. Existem os homens que dominam a arte de pecar e existem os homens que pecam sem nenhuma arte, sem nenhum... como é que posso falar para você? Sem nenhum preconceito, se posso falar. Aqueles que dominam a arte de pecar, eles aprendem a dominar, aprendem a embelezar, aprendem a ocultar os seus males, passando nos outros como se fosse algo bom ou algo virtuoso. Essas pessoas que têm um mau orgulho no seu coração ocultado, elas nunca pecam em público, para não manchar o seu testemunho. Porque elas, eu não posso fazer algo que vai manchar minha reputação. Eles pecam em oculto. Ele aprendeu a embelezar o seu pecado. Ele não vai no prostíbulo, se calhar, mas assiste coisas pornográficas. Então, esse homem aprendeu a dominar a arte de pecar. Ele aprendeu a embelezar o pecado. Não faz nada em público.
Então, Satanás sempre ensina os homens a embelezar aquilo que eles não querem abandonar. E o salmista disse, olha, Senhor, eu não quero apenas confessar. Eu quero abandonar. Senhor, som do meu coração. Me traz ao meu entendimento o meu pecado oculto e revela para mim. Então, Satanás é o pai da mentira. Ele tem ensinado os homens a embelezar o orgulho, ao invés de lhes despertar. E, conforme eu falei para você no início, né? Os homens de tanto embelezar o pecado, até dentro da igreja, nós acabamos por atribuir certa beleza no pecado, no mal. Atribuímos beleza a coisas que não tem nenhuma beleza. Por que uma mulher que matou o seu bebê no ventre vai se chamar de abortista e não de assassina? Vocês conseguem ver como é que nós embelezamos o mal? Isso tudo é para embelezar o mal que nós praticamos dentro de nós. Mas eles se sentiriam ofendidas e se chamavam dela de assassina. O pecado pode ser embelezado da melhor forma possível, pode ser embelezado com o melhor nome possível, mas ele não se torna menos mal do que ele já é, ou menos mal do que ele é. Pecados ocultos ou embelezados são pecados multiplicados. O homem que embeleza o seu pecado, ele peca 2 vezes. Primeiro porque pecou, depois porque embelezou e ocultou o seu pecado. Então ocultar pecado é multiplicar mais nos poucos pecados, ou melhor, nos muitos pecados que nós já temos. E o salmista, no texto em que nós lemos, ele diz assim, Senhor, tira o orgulho do meu coração, porque não consigo fazer ele sair. Porque quando penso que ele saiu, ainda assim estou tendo um pensamento orgulhoso. Quando você pensa que já não tem nenhum pingo de orgulho aí, isso já é um pensamento orgulhoso. Isso já é. Então, Deus pode viver nos corações mais pobres que existe, mas Deus não pode viver num coração orgulhoso. Então, o Thomas Watson diz assim, olha, o coração orgulhoso é o trono de Satanás. Satanás tem 2 lugares, o inferno e o inferno e o coração do homem orgulhoso. Então, o orgulho é o único pecado que as pessoas conseguem ver virtude, conseguem ver beleza. Então, a pessoa orgulhosa tem muito orgulho de si próprio, algo que deveria ter por Cristo. Vocês conseguem ver que as pessoas conseguem ver beleza no mal, no orgulho? E não só beleza, ele próprio consegue ver, mas como também nós aprendemos a ver beleza no orgulho dos outros. Nós motivamos as pessoas a serem orgulhosas. Então, as pessoas que têm muito orgulho, às vezes, de tudo que faz, têm sempre as melhores opiniões. Isso só mostra o quanto elas são más e orgulhosas, o quanto não têm sondado os seus corações. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios, no capítulo número 5, no verso 6, diz assim, esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Vocês conseguem ver? O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, para a igreja. Olha, o vosso orgulho não é bom. Ele pode ser pouco aos vossos olhos, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. É como se ele falasse, olha, vocês olham para o vosso orgulho como algo pequeno. Mas ele tem poder de levedar toda a massa, tem poder de inflamar o vosso coração. Você não precisa colocar muito fermento no bolo para ele inflamar ou para ele dilatar. É assim que fala, né? Ou para ele crescer. Um pouco é suficiente para destruir. Um pouco de orgulho tem poder suficiente para destruir o homem. Porque o pecado do orgulho é como aquele demônio que Jesus perguntou, quem é o teu nome? O que ele disse? É legião, somos muitos. Então, não existe um único homem que tem apenas o pecado do orgulho, porque o orgulho é o pai que vai gerar todos os outros pecados. Todos os outros pecados são gerados por causa do orgulho. Por que as pessoas não entregam a sua vida a Cristo? É porque elas são tão orgulhosas que acham que conseguem se satisfazer sem Cristo, sozinhas. Isso é orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal. Não, toda forma de pecado é uma forma de orgulho. Então, o orgulho é como aquela expressão de Faraó. Ele diz, quem é o Senhor para eu poder lhe ouvir? Então, o orgulho, meus irmãos, ele é para o coração do homem aquilo que as pragas foram para o Egito. O orgulho é mais destrutivo do que aquelas pragas que Deus enviou no Egito. Então, o coração orgulhoso, ele é como o Egito, onde Deus derrama suas pragas. O que fez Deus derramar aquelas pragas lá, se não o orgulho de Faraó?
que impediu com que o povo de Deus fosse adorar o seu Senhor no deserto. Então, aqueles que têm pouco orgulho têm absolutamente tudo para ser lançados no inferno. Tudo. Porque a Bíblia declara o seguinte, olha aqui, o orgulhoso que será batido por Deus. Ele diz assim, olha, os humildes serão exaltados, mas o homem orgulhoso será batido. Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. E quando falamos de orgulhoso, não estamos falando de alguém que às vezes está em lugares distantes fazendo um monte de coisas más. Não, eu falo de nós. Eu falo do nosso coração, que é absolutamente embelezador do mal, do pecado. Então, o Egito foi o trono de Faraó. E assim como um coração orgulhoso, ele é o trono do próprio Satanás. Nunca vi Deus a rejeitar um homem pobre. Nunca vi Deus a rejeitar um homem que não tem riqueza ou beleza. Mas vi Deus a rejeitar homens orgulhosos, como Faraó, que era rei. Como Saul, que era rei. E o orgulho, ele foi responsável pela queda de vários relacionamentos, de vários homens, de vários reis, de vários pastores, e pode ser responsável pela tua queda, se você não vigiar. Então, a nossa oração todos os dias deve ser essa: Senhor, sonda o meu coração e vê se há orgulho em mim, porque sei que há. Então, me ajuda a vencer esse orgulho, porque olhem para a vida de Sansão, por causa do orgulho. Sansão perdeu seus olhos, porque já estava muito forte. Saul perdeu seu trono. Anjos perderam seu brilho. Faraó perdeu seus primogênitos. Tudo isso por causa do orgulho. Tudo isso por causa do orgulho. Ele é a praga invisível nas nossas vidas. Ele é a praga das pragas, o pecado dos pecados. E o orgulho é a praga das pragas, meus irmãos. Nenhuma praga que foi lançada no Egito é tão má, tão destrutiva como o orgulho do nosso coração. Ele é o pecado literal dos pecados. Em Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, é Deus quem abate o soberbo. Não é o diabo. É o próprio Deus. A própria soberba em si vai abater o homem. Porque os homens, como gostam de se exaltar, o próprio Deus lhes abate. Exaltar qualquer coisa que não seja Cristo é exaltar a própria condenação, é exaltar a própria destruição. Então, e Cristo tem prazer de expulsar o orgulho do coração dos homens, quando eles pedem para ser sondados por Ele. Como é algo que Ele odeia, Ele ama expulsar isso do nosso coração. E como o salmista perguntou, né? Eu pergunto para vocês: quem pode discernir os seus próprios erros? Quem pode discernir os seus próprios pecados? Ele é um pecado que gera outros pecados. Eu vou falar para vocês: como evitar o orgulho do coração do homem? Como evitar esse mal na vida dos homens? Primeiro é que, quais são os passos para evitar o orgulho? Não existem passos para evitar o orgulho. Não existem passos, como a gente tem estudado aqui sempre, né? 5 passos, 6. Não existem esses passos. Porque se existissem, né? Todos nós saberíamos como fazer isso. Mas, e assim, como posso... uma das formas de evitar o orgulho, não é uma das formas, a única forma para evitar o orgulho é olhando para Jesus. É olhando para aquilo que Cristo disse e ensinou. Não tem 5 passos, só tem um: Cristo. Porque se você acreditar que sem Cristo você não pode nada, você não vai se exaltar por absolutamente nada. Ele diz: olha, sem mim nada podes fazer. E tudo de bom que você fazer, você vai ver que você fez por causa de Cristo. Você vai dar glória a Deus para Ele. Tem um pastor chamado Mark Webb, ele diz assim: Deus planejou a salvação de forma que nenhum homem possa se orgulhar dela. Ele não apenas preparou de um modo que o orgulho fosse desencorajado ou mantido em níveis mínimos, ele planejou de tal forma que o orgulho fosse absolutamente excluído. Então, como é que o homem deve fazer para fugir do orgulho? Primeiro, ele deve fazer aquilo que Davi fez com Saul. O que Davi fez com Saul? Davi fugia de Saul. Saul queria matar Davi. O que Davi fazia? Davi vivia fugindo de Saul.
Então, como Davi viveu fugindo de Saul, nós devemos vivendo fugindo dos elogios que os homens fazem para nós. De toda admiração excessiva de nós próprios. De todo elogio, de todo encanto que foca mais em nós do que Cristo. Devemos fugir isso de modo literal. Davi só parou de fugir de Saul quando Saul morreu. Mas quando você pensar que o orgulho morreu no teu coração, aí é que ele está vivo. Vocês conseguem ver? Quando você notar, não, eu posso descansar porque agora eu sinto que o orgulho morreu. Aí ele está dando o seu sinal de vida. Ele está falando, coleguinha, eu estou aqui. Vocês conseguem ver que Davi dormia com os olhos abertos. Davi, por causa de Saul, dormia com os olhos abertos. Porque ele sabia que Saul estava à procura dele para ele matar. Onde quer que Davi ia, ele levava guardas, ele estava sempre com os olhos abertos, via tudo. E todos nós devemos ser assim, devemos dormir com os olhos abertos, devemos estar com os olhos abertos a vigiar, para não ser abatidos por Deus por causa desse orgulho que tanto nos assola, né? Então, Deus, olha como é que a Bíblia declara o pecado do orgulho. Deus, ele prefere ver os seus filhos doentes, com espinhos na carne, do que com orgulho. O que Paulo diz? Diz, olha, foi-me posto espinho na carne para que não me exaltasse nas revelações que me foram concedidas. Então, olha como é que Deus, ele prefere ver os seus filhos doentes sofrendo com enfermidades do que eles deixarem saudáveis às vezes e se orgulharem disso. Olha como é que Deus encara o orgulho. É como se Deus falasse, é mais saudável ver um coração com câncer do que um coração orgulhoso. O orgulho é muito pior do que isso. Então, é impossível ter uma visão clara de quem é Cristo e se orgulhar de alguma coisa que não seja Ele mesmo. Quando nós descobrimos tudo que Cristo fez por nós deixaremos de ter orgulho daquilo que nós fazemos e teremos orgulho de tudo que Cristo fez por nós na cruz, de todos os seus feitos, de todas as suas obras. Então, quando falamos que alguém tem orgulho, estamos a falar de alguém que tem uma má compreensão de quem Cristo é. Porque é impossível ter uma boa compreensão, saber quem é Jesus e se orgulhar em algo que não seja Ele mesmo. Como Paulo diz, se eu tiver que me gloriar em algo, me gloriarei na cruz de Cristo e naquilo que Ele fez. Somente isso. E eu vou terminar, meus irmãos, acredito que vocês devem estar cansados. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele diz assim, capítulo 3, verso 17. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus, o Pai. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai ensinar assim, tudo quanto você vai fazer, faça para Cristo, faça visando para a glória de Deus. Não faça apenas fazer as coisas darem certo, porque fazer para a glória de Deus é muito mais bom do que fazer para dar certo. O segredo para vencer o orgulho do nosso coração é isso, é não fazer absolutamente nada que não devolva a glória para Cristo. Porque quando as coisas não devolvem glória para Cristo, elas devolvem glória para nós. Isso nos torna orgulhosos. Então, é impossível a pessoa estar próxima de Cristo e continuar orgulhosa. Porque Cristo abomina isso. Porque quando Cristo vem viver no coração do homem, Ele expulsa o orgulho com chicote, com varas, como Ele fez naqueles homens que faziam negócio no templo. Então, o segredo é esse, é ter Cristo. É olhar para Cristo. Como Ele diz, devemos olhar para Ele para sermos salvos de tudo. E principalmente desse orgulho, né? Então, Davi diz, olha, sonda-me, Deus. Sonda-me dos pecados, mas principalmente do orgulho. Olhe para Jesus. Você será humilde. Olhe para Jesus e o orgulho perderá o brilho em você. A luz do orgulho vai se escurecer quando você olhar para a luz de Cristo. O segredo é esse, estar com Cristo, viver com Cristo, pensar mais em Cristo do que em você. Pensa só em Cristo, você verá que o orgulho morrerá. Os pensamentos mais saudáveis e mais bons que você pode ter durante o seu dia não são aqueles que você tem sobre você, ou sobre os teus planos, ou sobre o teu futuro, mas sim aqueles que você tem sobre Cristo. Esses são os pensamentos mais saudáveis. Esse é o melhor plano que você pode ter nessa vida. Morar na eternidade. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a pensarem sobre isso, a colocarem os olhos somente no Senhor Jesus. Somente nele encontraremos paz, alegria e satisfação. Amém? Eu vou convidar vocês a reclinarem
a cabeça, né? A pensarem sobre isso que a gente estudou. Pensarem sobre isso e orarem. E pedirem para o Senhor sondar o vosso coração, como Davi pediu.